Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Sexta Criminal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas e se caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos novos. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Junko Furuta, um dos piores casos já ocorridos lá no Japão. Desde já eu adianto para as pessoas que são sensíveis para não assistir. Eu não estou tentando ser sensacionalista ou nada parecido. É que realmente o caso é muito forte e para quem já conhece sabe exatamente do que eu estou falando. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Junko Furuta nasceu em 18 de janeiro de 1971, na cidade de Misato, que fica na província de Saitama, no Japão. Ela morava com seus pais e seus dois irmãos, um mais velho e outro mais novo. Em 1988, aos 17 anos, Junko estava no último ano do ensino médio. Ela era descrita por seus colegas de escola como uma moça bonita, inteligente e tímida. Tinha as melhores notas de sua classe e só havia faltado à escola 2 vezes em um período de 3 anos. Mesmo ela sendo uma garota popular, ela nunca era vista em festa ou eventos que eram organizados por seus amigos e colegas de escola. Ela também não gostava de bebidas alcoólicas e muito menos droga, diferente da maioria dos estudantes daquela época. A rotina dela consistia em apenas ir para a escola e de lá ir direto para o seu trabalho de meio período. Segundo seus pais, Junko estava juntando dinheiro para a tão sonhada viagem de formatura. Ela também estava muito feliz, pois havia acabado de passar em uma entrevista para uma loja de eletrônicos no qual ela começaria a trabalhar logo após a sua formatura. Em 25 de novembro de 1988, Hiroshi Miyano, de 17 anos, e seu amigo Nobuharu Minato, de 16, vagavam pela cidade na intenção de roubar e atacar sexualmente mulheres. Apesar da pouca idade, ambos já tinham uma certa experiência no mundo do crime, e não era a primeira vez que eles estavam fazendo isso. Hiroshi estudava na mesma escola de Junko. Lá ele era conhecido como um delinquente, metido a valentão, que sempre se metia em problemas. Ele costumava se gabar dizendo que tinha contatos na Yakuza, a famosa máfia japonesa, e por conta disso, algumas pessoas o temiam e o evitavam. De acordo com alguns colegas de Junko, Hiroshi já havia chamado ela para sair algumas vezes, mas Junko sempre lhe dizia não, já que ela era uma garota tranquila e preocupada com seu futuro, algo bem oposto de Hiroshi. Por conta dessa rejeição, Hiroshi começou a nutrir ódio e obsessão por Junko. Às 8h30 da noite, Hiroshi e Minato viram Junko voltando para casa de bicicleta após ela sair do trabalho. Eles então combinam algo para que Hiroshi pudesse se aproximar e ganhar a confiança de Junko. Os dois se separam e Minato vai em direção a Junko, a derrubando da bicicleta com um chute. Em seguida, ele foge rapidamente do local. Hiroshi então aparece para socorrê-la, dizendo que coincidentemente estava passando por perto e testemunhou o ocorrido. Ele diz que ali é perigoso e se oferece para levar ela até sua casa em segurança. Junko aceita, sem imaginar o perigo que ela corria. Hiroshi não a leva para casa. Ao invés disso, ele a leva para um armazém que ficava nas proximidades. Lá, ele a ameaça dizendo que faz parte da Yakuza e que se ela não tivesse relações sexuais com ele a mataria. Em seguida, Hiroshi levou Junko para um hotel, onde ele a violentou mais uma vez e depois ligou para Minato e mais 2 amigos, sendo eles Jo Ogura e Yasushi Watanabe, e se gabou dos abusos sexuais que cometeu. Jo Ogura então pediu para que Hiroshi mantesse Junko em cativeiro, para que mais pessoas ligadas à máfia pudessem abusar dela. O grupo já tinha um histórico de violência sexual coletiva. Há pouco tempo, eles já tinham sequestrado outra garota, onde abusaram dela e depois a libertaram sob ameaça, dizendo que se ela contasse para alguém, a Yakuza iria matar toda a família dela. Por volta das 3 da manhã, Hiroshi levou Junko a um parque próximo, onde Jo Ogura, Minato e Watanabe já estavam os esperando. Eles pegaram o endereço dela, que estava anotado em um dos seus cadernos da escola. Disseram para ela que se ela tentasse escapar, eles iriam matar toda a sua família. Os 4 então a levaram para uma casa que pertencia aos pais de Minato, um dos garotos. Essa casa fica no distrito de Ayase, em Adachi, uma região aos arredores da capital Tóquio. Lá, Junko foi mantida em cativeiro, onde foi violentada por vários membros da máfia. Na manhã de 27 de novembro, os pais de Junko foram até a polícia
para informar sobre o desaparecimento de sua filha. Os sequestradores ficaram sabendo disso, e para evitar que a polícia fizesse buscas e chegassem até eles obrigaram Junco a ligar para sua mãe. Ela foi forçada a dizer que havia fugido, mas que estava tudo bem, que estava ficando na casa de um amigo e era para sua mãe pedir à polícia que parasse as investigações sobre seu desaparecimento. Quando os pais de Minato, que eram os donos da casa, estavam na residência, Junco era obrigado a fingir que era namorada de um dos sequestradores. Mas com o passar dos dias, eles não se preocuparam mais em fingir sobre, na verdade, Junco ser vítima de um sequestro, já que sabiam que os pais de Minato, por medo, não os denunciariam para a polícia. Inclusive, em algumas ocasiões, Junco chegou a implorar por socorro para eles, mas eles a ignoraram todas as vezes. Os pais de Minato, mais tarde, afirmaram que não ajudaram Junco, pois sabiam que o filho fazia parte da máfia e temiam uma retaliação. Afirmaram também que o seu filho era muito violento com eles e até os ameaçou de morte uma vez. O irmão de Minato também estava ciente da situação, mas não fez nada por medo. Junco ficou em cativeiro por 44 dias. Nesse período, ela foi espancada, violentada e torturada. Os sequestradores também convidaram outros membros da Yakuza e a ofereceram para eles como se ela fosse um mero objeto. Mais tarde, foi dito que mais de 100 homens haviam participado dos abusos e tortura de Junco. No julgamento, os 4 afirmaram que a violentaram mais de 400 vezes. Nos 44 dias que Junco ficou em cativeiro, os sequestradores fizeram com ela coisas absurdas de se imaginar. Ao longo das repetidas sessões de espancamentos e abusos, ela chegou a ser pendurada nua no teto pelos pulsos e usada como saco de pancadas. Amordaçada e amarrada, eles a agrediram com barras de ferro e a queimaram com cigarros e velas, a obrigaram a dançar e cantar nua enquanto a espancavam. Quando Junco ficava inconsciente por causa dos repetidos ataques, eles mergulhavam sua cabeça em um balde com água fria para que ela acordasse e eles pudessem continuar com a tortura. Arrancaram seu mamilo esquerdo com um alicate e perfuraram inúmeras vezes seus seios com agulhas de costura. Eles também introduziram lâmpadas ligadas, tesouras, garrafas, fogos de artifícios e outros objetos em sua vagina e ânus, o que acabou resultando em graves queimaduras e o rompimento interno dos órgãos. Eles a deixavam sem alimento por bastante tempo e a obrigavam a comer baratas e beber a própria urina. Com 16 dias de cativeiro, um jovem chamado Koichi Ihara, que era conhecido de Minato, foi chamado até a casa para que ele pudesse abusar de Junco. Após ele deixar a casa de Minato, ele contou ao seu irmão sobre isso. Seu irmão posteriormente contou aos pais, e em seguida entraram em contato com a polícia. A polícia então mandou 2 policiais até a casa de Minato. Lá, disseram para eles que não havia nenhuma garota dentro da casa e que se eles quisessem, eles poderiam entrar para confirmar. Os policiais recusaram o convite, acreditando que esse convite por si só já era prova suficiente que não havia nada de errado na casa. Se esses policiais tivessem entrado na casa onde Junco estava há 16 dias, eles teriam conseguido salvá-la. Mas caíram na psicologia reversa dos criminosos. Quando esse fato veio à tona, a população ficou indignada com esses policiais e eles acabaram sendo demitidos por não terem seguido o procedimento. No início de dezembro, Junco conseguiu escapar de seu cativeiro e ligar para a polícia. Porém, ela foi descoberta por Hiroshi antes de conseguir falar qualquer palavra ao telefone. Quando a polícia ligou de volta, Hiroshi disse que foi uma ligação sem querer e pediu desculpas. A polícia, ao invés de averiguar de forma correta novamente, acreditou na palavra do criminoso e deixaram por isso mesmo. Como punição por entrar em contato com as autoridades, os sequestradores jogaram um líquido inflamável nas pernas de Junco e tacaram fogo. Eles também introduziram uma garrafa grande no ânus, causando sangramento grave. Devido aos ferimentos, ela entrou em convulsão. Os sequestradores ficaram irritados com ela por conta disso e atearam fogo em suas pernas novamente. Por incrível que possa parecer, ela sobreviveu a esses ferimentos e continuou sendo espancada e violentada. Foi relatado que Junco pediu várias vezes que seus sequestradores a matassem logo para acabar com seu sofrimento, mas eles recusaram. Em vez disso, eles a forçaram a dormir na varanda durante o inverno e também a trancaram dentro de um freezer. Suas pernas estavam tão machucadas que ela levava mais de 1 hora para se arrastar até o banheiro que ficava no andar de baixo da casa.
Devido à gravidade de seus ferimentos, ela acabou perdendo o controle da bexiga e do intestino. Com isso, ela fazia suas necessidades pelo chão de forma involuntária. Seus sequestradores, irritados com a sujeira, a espancavam. Ela também já não conseguia mais ingerir bebida ou alimento, e quando tentava, vomitava e novamente era espancada por sujar o chão. A brutalidade desses ataques alterou drasticamente a aparência de Junco. O rosto dela estava tão inchado que era difícil reconhecê-la. Seu corpo, por conta dos graves ferimentos, já estava exalando um cheiro de podre, o que fez com que os sequestradores perdessem o interesse sexual por ela. Eles então decidiram sair em busca de outra garota para violentar sexualmente. Eles encontraram uma jovem de 19 anos que voltava do trabalho para sua casa. Sequestraram ela, abusaram e depois a libertaram sob ameaça de que se ela contasse a alguém, a máfia mataria toda a família dela. Em 4 de janeiro de 1989, os sequestradores estavam irritados porque perderam uma partida de mahjong contra outros colegas. Eles então decidiram descontar toda a sua raiva em Junco, que já estava quase morta. Eles a espancaram com uma barra de ferro, deram socos e chutes nela, e depois colocaram 2 velas curtas sobre as pálpebras, as queimando por causa da cera quente. Fizeram ela ficar de pé e bateram em seus pés com um graveto. Ela acabou tendo outra convulsão por conta disso. Como Junco estava sangrando muito e o pus estava saindo de suas queimaduras infectadas, os sequestradores usavam sacos plásticos em suas mãos, pois estavam sentindo nojo dela. Não satisfeitos após espancarem por quase 2 horas, eles novamente jogaram líquido inflamável nela e atearam fogo. O fogo se espalhou pelas coxas, estômago, braços e rosto. Junco tentou apagar o fogo enquanto os garotos riam, mas ela já não tinha mais forças e ficou sem ração enquanto era queimada. Junco acabou sucumbindo aos ferimentos e faleceu algumas horas depois. Os sequestradores não estavam na casa na hora que Junco morreu. O irmão de Minato viu o corpo e ligou para ele para avisar que ela estava morta. Eles então voltaram para casa, enrolaram o corpo em cobertores e depois o colocaram dentro de uma mala de viagem. Em seguida, eles colocaram o corpo dela dentro de um tambor de 208 litros e encheram de concreto. Por volta das 8 da noite, eles colocaram o tambor em um caminhão e levaram até a cidade de Koto, que fica na região metropolitana de Tóquio. Lá, eles jogaram o tambor em uma área isolada que fica aos arredores da cidade. Em 23 de janeiro de 1989, Hiroshi e Joe Ogura foram presos por violência sexual contra uma mulher de 19 anos que eles haviam sequestrado em dezembro de 88. Em 29 de março de 1989, a polícia interrogou os dois a respeito de roupas íntimas femininas que foram encontradas na casa deles. Durante o interrogatório, os policiais colocaram os dois em salas separadas. Um policial chegou até Hiroshi e disse que sabia sobre a mulher que ele havia matado. Hiroshi achou que Joe Ogura havia confessado o assassinato de Junko Furuta. Ele então disse aos policiais onde o corpo dela estava. A polícia ficou meio sem entender nada, pois na verdade eles estavam se referindo a um outro assassinato onde uma mulher e seu filho de 7 anos foram mortos. Esse crime ocorreu 9 dias antes do sequestro de Junko e permanece sem solução até os dias de hoje. A polícia foi até o local onde Hiroshi havia informado. Lá, eles localizaram o tambor cheio de concreto onde estava o corpo de Junko. Ela foi identificada através de impressão digital, já que o seu rosto estava irreconhecível. Na autópsia, foram encontrados alguns objetos dentro do seu corpo, que foram inseridos pelos sequestradores, incluindo uma pequena garrafa de vidro de 120 ml. Foi constatado também que ela estava grávida, apesar do seu útero ter sofrido graves danos por conta dos objetos que eles introduziram nela. Em 1º de abril de 1989, Joe Ogura foi preso por um outro crime de natureza sexual e, posteriormente, foi preso novamente pelo assassinato de Junko, junto com Hiroshi. Em seguida, foram presos também Yasushi Watanabe, Nobuharu Minato e o irmão dele. Alguns dos cúmplices foram oficialmente identificados, incluindo Tetsuo Nakamura e Koichi Ihara, que foram acusados de estupro depois que o seu DNA foi encontrado dentro do corpo da vítima. Apesar da brutalidade dos crimes, a identidade dos criminosos foram mantidas em sigilo pelo tribunal, pois eles eram todos de menor na época. Porém, jornalistas da revista Shunkan Bunshun descobriram suas identidades e as publicaram. Eles declararam que, pela gravidade do crime, os acusados não mereciam ter o direito ao anonimato. Em julho de 1990, o tribunal condenou Hiroshi Miyano, o cabeça do crime, a 17 anos de prisão. Ele recorreu da sentença,
mas o juiz da Suprema Corte de Tóquio o condenou a mais 3 anos de prisão, somando um total de 20 anos de sentença. Em 2004, ele entrou com um pedido de liberdade condicional, o que lhe foi negado. Já em 2009, ele havia cumprido toda sua pena e foi libertado da prisão. Ele mudou seu nome para Hiroshi Yokoyama. As pessoas ao redor dele contam que ele nunca proibiu os outros de perguntar sobre o assassinato de Junko. E quando ele falava sobre isso, ele brincava a respeito do crime e agia como se não fosse da sua conta. Em janeiro de 2013, ele foi preso novamente sob acusação de fraude. Porém, devido à falta de provas, ele foi libertado. Nobuharu Minato recebeu uma sentença de 6 anos. Ele também recorreu e o juiz aumentou sua pena para 9 anos. Seus pais e seu irmão não foram acusados e não responderam por nenhum crime, mesmo eles sabendo de tudo o que acontecia com Junko na casa e não o ajudaram. Após sua libertação, Minato se mudou com sua mãe para outra cidade. Em 2018, ele foi preso por tentativa de homicídio após ele espancar um homem de 32 anos com uma haste de metal e cortar sua garganta com uma faca. Joe Ogura recebeu uma sentença de 8 anos de prisão. Ele foi libertado em agosto de 1999. Após sua libertação, ele ficou se gabando do seu papel no sequestro e abuso que cometeu contra Junko para outros criminosos. Em julho de 2004, ele foi preso novamente por tentativa de homicídio contra um homem que ele achou que estava saindo com sua namorada, sendo libertado em 2009. A mãe de Joe Ogura foi acusada de vandalizar o túmulo de Junko Furuta. Segundo ela, Junko havia arruinado a vida de seu filho. Yasushi Watanabe foi condenado a 7 anos de prisão. Ele saiu da cadeia em 1996. Hoje vive em uma área isolada junto com sua mãe e é o único que não teve problemas com a lei desde que foi libertado. As sentenças foram consideradas leves demais para os crimes cometidos, e todos os 4 indivíduos foram protegidos por leis especiais aplicadas a indivíduos de 18 anos ou menos. Os pais de Junko Furuta ficaram consternados com a sentença que os assassinos da filha receberam. A mãe dela chegou a desmaiar no tribunal e chegou a ser hospitalizada. Eles moveram uma ação civil contra os pais dos acusados, onde eles venceram e receberam uma indenização de 50 milhões de ienes, cerca de 1.400.000 reais, na época. O local onde localizaram o corpo de Junko hoje é um parque chamado Wakasu. O funeral de Junko Furuta foi realizado em 2 de abril de 1989, sob forte comoção. O dono da loja de eletrônicos que Junko trabalharia após a formatura presenteou os pais dela com o uniforme que ela usaria. O uniforme foi colocado em seu caixão. O diretor da escola de Junko entregou o diploma do ensino médio aos pais, prestando suas condolências, e lhes dizendo que sua filha foi uma das melhores alunas da escola. Os alunos também fizeram uma homenagem para ela. Eles escreveram um pequeno texto que foi falado por outra aluna durante o velório. Nesse texto, dizia: Jun-chan, bem-vinda de volta. Eu nunca sonhei que veríamos você dessa maneira. Você deve ter passado por tanta dor, tanto sofrimento. O rap que todos nós fizemos no festival da escola ficou muito bom em você. Nós nunca te esqueceremos. Ouvi dizer que o diretor lhe entregou um certificado de graduação. Então nos formamos juntos. Todos nós. Jun-chan, não há mais dor, não há mais sofrimento. Por favor, descanse em paz. E chegamos ao final de mais uma Sexta Criminal. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Eu vou estar deixando meu Instagram aqui na descrição, caso vocês queiram me seguir por lá. Não esqueça de deixar o seu like, caso você gostou do vídeo, e se inscrever caso não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima!